Eu vou fazer algumas considerações sobre a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu não havia falado no primeiro áudio, mas Timóteo é honrado, o nome significa honrado por Deus, ou honra a Deus. E essa carta aqui foi escrita já pouco antes da execução do apóstolo Paulo. Então ele já está preso, ele já se encontra prisioneiro de Roma. E ele vai ser decapitado por Nero. E Paulo está escrevendo, quem sabe, a última carta. Quem sabe esse seja o último escrito do apóstolo Paulo antes da sua execução em Roma. E a última carta ele escreve a Timóteo. Isso é interessante. E ele chama Timóteo de amado. E amado seria, do grego, seria como seria agapeto. Então é amado filho. E ele tem desejo de ver Timóteo. Então havia um amor muito grande. Paulo considerava Timóteo como um filho, e Timóteo servia como um filho no Evangelho. E ele diz que se lembra das lágrimas de Timóteo. Então eu vejo um Timóteo muito apegado a Paulo, muito apegado. E aí nós temos uma comparação, porque são cartas pastorais, e Tito também é um jovem que Paulo considera também como filho, verdadeiro filho. Mas quando eu vejo, parece que, no meu entender, Timóteo é aquele que está mais apegado a Paulo. Tito já tem bastante independência, a gente vê, são pessoas de temperamentos diferentes. Tito, ele parece que tem mais ousadia. Isso é normal, isso aí de uma pessoa para outra é o temperamento. Tito parece ser mais ousado. E parece que Timóteo é mais tímido e tem um grande amor por Paulo. E Paulo tem um grande amor por ele, como tem por Tito também. E tu vê que Paulo diz que ele tem que despertar o dom que existe nele, e ele lembrar que Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito que está na nossa vida é fortaleza, amor e moderação. Então ele está falando com Timóteo, esforçando Timóteo, ele está animando Timóteo a seguir em frente, porque Paulo está vendo o seu final, e ele não quer que Timóteo pare na fé ou fique estagnado no mesmo lugar. E ele chama a Timóteo que Timóteo não se envergonhe, jamais tenha vergonha do testemunho do Senhor, nem do prisioneiro de Cristo que era Paulo. Mas Paulo o chama para participar das aflições do Evangelho. Então o que tu vê aqui é um Timóteo um pouco tímido, mas não que não seja um homem de fé, é um homem que é cuidadoso, zeloso da igreja. Mas Paulo não quer que ele fique estagnado, que ele venha crescer no ministério. Eu vejo a situação de Timóteo, como estou falando, diferente de Tito, até mesmo porque Paulo na primeira carta ele escreve, e parece que várias vezes Timóteo tinha constantes enfermidades, e não tinha um estômago muito forte. Quem sabe as enfermidades fossem decorrência desse estômago que não era muito forte. E Paulo aconselha não beber só água somente, mas um pouquinho de vinho. Tu vai ver isso aí, usa de um pouco de vinho. Tu vai ver isso em 1 Timóteo 5, 23. Quem sabe aqui seja, penso eu, conversa de Paulo com Lucas, o médico. E aí existe o que nós temos no Sul, a medicina campeira. A gente sabe que muitas vezes tem certas enfermidades que a gente tem que tomar remédio, só que se a gente vai ver muitas vezes o próprio remédio já causa outra enfermidade, ou nos põe à mercê de outra doença ou de outra situação. Então a gente pode pegar por cada remédio forte que a gente vai tomar, se tu vê na bula, olha, isso aqui pode causar isso, 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 isso. Então você usa
é muito da medicina de plantas, né? Que é na versão do Uruguai é o jujo, a erva. Então da minha família se usa muito, a minha família gosta muito de pegar alguma planta, de pegar alguma erva. Isso aí é da minha casa, da minha família, a herança da minha família. Eu digo muito que é da medicina campeira, que nós herdamos dos nossos avós e quem sabe lá do nosso pé na África que nós temos. E nós gostamos muito do jujo, de usar uma erva. E porque muitas vezes, claro, é necessário, algumas vezes tomar um remédio, é necessário, mas o remédio geralmente é forte, mas é necessário. Mas o que Paulo está aqui dando para ele, ó, tu toma um pouquinho mistura um pouquinho de vinho. E quem sabe aqui seja um conselho de Lucas, que Lucas é médico, e Paulo conversando, olha, Timóteo está passando aí, quem sabe Lucas tenha dito, não, esse problema dele aí pode ser uma coisa da água, alguma coisa que ele está tomando, manda um pouquinho de vinho, mas aí é medicinal, não era por causa da bebida em cima, assim, um vinho usado de uma forma medicinal. Depois aqui Paulo vai falar no 9 sobre a salvação, que Deus nos chamou à santa vocação, mas esse chamado de Deus que nos salvou e nos chamou, nos salva, nos chama, nos salva, não é por obras, mas segundo o propósito, mas é segundo o propósito de Deus e segundo a sua graça que nos é dada em Cristo Jesus. Então, ninguém vai ser salvo por obras, embora que seja interessante nós fazer boas obras, mas por obras ninguém vai se salvar. Então, muitas vezes a política de alguém, não, vou fazer obras, porque Deus vai ver, vai se obrigar a me salvar, só que ninguém vai ser salvo por obras. Nós podemos fazer as obras e temos que fazer por ser salvo, mas não para ser salvo. Aí é falso, aí tu entrou num ensino falso, porque pelas obras ninguém vai ser salvo, já está na palavra e a palavra não vai mudar. Pela graça sois salvos mediante a fé, é graça, não vem por obras. Então por mais que o homem tente fazer as coisas e fazer Deus se obrigar da salvação, não, o homem vai ser condenado. Nós temos salvação somente na graça que está manifestada em Cristo Jesus. E quando nós recebemos a Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o único sacrifício que Deus aceitou. Ele é o pagamento do nosso resgate. Então, nós só temos salvação em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que eles sabem quem ele crê. E ele não se envergonha do que ele está padecendo, porque ele chama a Timóteo a não ter vergonha dele, nem do Senhor, nem dele. Porque Paulo está preso, mas Paulo não está preso por ser malfeitor, por ser desonesto, por ser enganador. Ele está sofrendo por amor do Evangelho. Então ele diz, eu não tenho vergonha do que eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. E eu sei quem tenho crido. E isso é importante de Paulo. Paulo depois também vai colocar que muitos abandonaram ele. E no final da epístola vai ver que ele se sente sozinho. Isso muitas vezes acontece. Quem sabe Paulo aqui nós já temos Paulo, já ali ele está preso, ele é um homem velho, é um homem idoso, e muitas vezes tem coisas que fazem ressentir. Quem sabe quando nós vamos ficando mais velhos, a gente vai ficando mais sentimental, e aí essas perdas, essas decepções toca mais profundo no nosso coração. Quando a gente é novo, a gente não dá muita bola para as coisas. A nossa vida é corrida, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sentimental, e Paulo sente, quem sabe, a decepção de muitos que se apartaram e que deixaram ele. No capítulo 2, Paulo vai dizer para ele se fortalecer na graça. Então, a graça está em Cristo Jesus, quer dizer, esse presente merecido nosso se encontra em Cristo. E nós temos que se fortalecer nisso, não é em nós mesmos. Talvez eu sei que a ideia do mundo confia em ti mesmo, te faz forte, tu é isso. Não. O que a Bíblia ensina é que nós temos que se fortalecer em Cristo. O rei Davi sempre dizia que Deus é a fortaleza dele, Deus é a minha força, que Deus é a minha fortaleza. Quando Davi diz que no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, se nós parássemos aí, vai dizer, poxa, esse homem é um homem corajoso, esse é valente, pode andar pelo vale da sombra da morte e não teme, mas ele diz assim, mas não dá ponto, dá uma vírgula, porque tu está comigo. Então ele não está confiado na força e na valentia dele, ele está confiado em Cristo, ele está confiado em Deus. E aqui Paulo incentiva
A Timóteo é se fortalecer em Deus, não é nele, não é numa autoestima elevada, não é, crendo na força dele, se fortalecendo nele mesmo, não, se fortalecendo na graça aqui em Cristo. E aqui no versículo 2 nós vamos ter o discipulado que não se faz mais na igreja. Tem muitas igrejas que aboliram já a escola bíblica dominical, não tem ensino mais de escola bíblica. E aqui Paulo vai falar, é simplesmente o discipulado, o que tu ouviu de mim, ouviu de Paulo. Tu vai passar para outros homens fiéis, que sejam idôneos, que ensinem outros. Então isso aqui é discipulado. É o que Jesus fala em Mateus 28:19, ide por todo mundo, ou ide fazer discípulos. Então esse é o Mateus 28:19, se depois tu quiser olhar na tua Bíblia. Vou pegar aqui rapidamente. Mateus 28:19, ó. Mais uma folhinha. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Então é discipular. Não é simplesmente uma pessoa vir para a igreja e ficar. Mas é discipular, quer dizer, discipular é o que eu ouvi, eu ensino para outro, que seja idôneo a ensinar para outro, que vai ensinar para outro. Então, o que está se passando é vida. Eu vou ensinar, vou ter um aluno e vou ensinar ele tudo que eu ouvi para que ele esteja pronto a viver e passar essa vida para outro. Então, hoje se deixou, não se vê mais, acho que não se vê igreja nenhuma que tenha um discipulado de alguém, não se discipula ninguém. A pessoa vai ali e aprende o que puder aprender. E muitas vezes uma pessoa passa um ano na igreja, sabe a mesma coisa que uma pessoa que já tem 30 anos de igreja, porque é tudo a mesma coisa, não existe um discipulado mais que é bíblico. O Senhor mandou nos fazer discípulos, quer dizer, fazer outros, pegar e fazer alunos que venham aprender tudo que eu sei para que ele possa ensinar tudo que ele aprendeu para outro, e assim vai crescendo a igreja. Depois Paulo vai falar sobre as aflições do bom soldado, e eles convida também ele a sofrer as aflições, e aí ele vai fazer três comparações. Vai ser o soldado que não se enreda nem se embaraça dos negócios dessa vida, ele vai falar do atleta e vai falar do lavrador, e o que vai simbolizar para nós aqui vai ser o militar. Ele vai ser, o soldado vai ser aquele, vai caracterizar pela entrega. O soldado, se for necessário, ele vai ter que morrer, ele vai ter que dar a vida. Então ele está entrega, é um comprometimento total, é a entrega. O atleta é a disciplina, porque um atleta tem que ser muito disciplinado. O atleta tem hora para deitar, hora para levantar, hora para treinar. O atleta tem que cumprir todo o treinamento dele. Se ele quiser ganhar alguma coisa, ele tem que ser muito disciplinado. Tremendamente, vai ter que deixar muita coisa que ele gosta para tentar conquistar o que ele mais ama, que é o prêmio, que é a vitória. E o lavrador vai simbolizar a paciência. Então nós temos aqui comprometimento e entrega do soldado, a entrega total, a disciplina do atleta e a paciência do lavrador, que Paulo vai trazer para Timóteo. No versículo 12, eu gosto muito desse versículo aqui, é o se sofrermos. Eu sempre lembro isso aí, se nós sofrermos, nós vamos vender. Então o cristianismo ele está regado de sofrimento. Vai ter perseguição sempre, a igreja vai crescer no meio da perseguição, e quando não tem sofrimento no meio cristão, alguma coisa está errada. Então vai haver sofrimento sempre na nossa vida. Eu tenho aqui alguns dos discípulos do nosso amado Senhor Jesus que morreram. Então Pedro morreu 1 ano antes da morte de Paulo, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi jogado no pináculo do templo, uns 30 metros de altura, depois foi golpeado com um pedaço de pau até morrer. Mateus foi morto à espada em Antioquia. André foi crucificado, mas aí como ele foi atado na cruz, ele agonizou 2 dias. Natanael sofreu o flagelo na Armênia. Matias foi apedrejado e decapitado. Tomé foi cravado com a lança na Índia. Então esses aí são os discípulos que eu tenho aqui anotado, como eles morreram. Então todos sofreram. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, embora que não tenha morrido. Então o evangelho está agarrado ao sofrimento. Estevão foi apedrejado. Então existe perseguição, embora que tu não precisa pensar que tu vai morrer como um mártir, mas sempre vai ter sofrimento, dor, muitas vezes problema em casa, problema no trabalho, problema na igreja. Então vai ter luta e dificuldade e perseguição.
no capítulo, ainda no capítulo 2, no capítulo 15 vem o procurar apresentar. Então, isso é uma procura. Tu tem que buscar isso. Tem que ser o teu objetivo, se apresentar a Deus aprovado. Então, ele está dizendo, tu tem que procurar. Isso é teu alvo. O teu alvo é a tua procura. Tu está buscando isso na tua vida. Está aprovado e não reprovado. E aí, assim, tu tem que... aprovado, e aí ele vai dizer, como é que é o aprovado? O obreiro, o aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar. Então ele dá dois quesitos aqui de ser aprovado por Deus. Primeiro, tu é aprovado como? Não tendo do que se envergonhar, tendo uma vida digna com o Evangelho. E digna, eu já falei, axios, né? Uma vida equivalente ao Evangelho. A nossa vida geralmente não é equivalente. Nós dizemos, criamos uma coisa e vivemos outra. Então aqui é viver condizente. Então são duas condições, aprovado. E como é aprovado? Primeiro, sem ter o que se envergonhar e manejando bem a palavra da verdade. Então são duas coisas que são necessárias na nossa vida. Nós vivemos de maneira digna, equivalente ao Evangelho que nós cremos e abraçamos, e nós temos conhecimento da palavra, quer dizer, manejar bem a palavra, saber usar a palavra, saber reconhecer a palavra da verdade. Depois ele vai sobre falsos ensinos aqui, ó. E aí ele diz sobre falatórios profanos. E aí ele vai falar sobre Himeneu e Fileto, que disseram que a ressurreição já era feita. Então havia uma crença no primeiro século que a ressurreição era do espírito. Quando tu aceitava a Deus, o corpo não ia ressuscitar. E muitos se desviaram. Perverteu a fé de muitos. Então existia muita heresia. E essas heresias são terríveis, porque existe muita coisa. Eu já falei assim, no outro áudio, para contestar a palavra são um monte de pessoas. Falou da Bíblia, tem gente que nunca leu a Bíblia e tem uma contestação. Nunca leu, ouviu alguém e tem contestação. E se for a palavra de Deus, se for Jesus, o cara tem contestação. Ele contesta, o homem contesta. Agora, você fala coisa do cosmos, da força da natureza, do transcendental, do esotérico, todo mundo se cala. Todo mundo aceita. Não, uma coisa que veio do além e que ninguém pode provar, isso é recebido por todo mundo. Ou na sua maioria recebe. Então essa coisa do cosmos, essa coisa mística, o homem parece que é atraído por isso aí, atraído. Agora tu falou na palavra de Deus, em vida cristã, em verdade, em procedimento, em conduta cristã, e falou na Bíblia, o homem tem contestação. Ai, duvida. Agora tu falou do coisa do cosmos, de revelação, e que um espírito trouxe uma luz e trouxe algo esotérico de uma viagem. Aquilo ali traz, parece que ninguém contesta nada. Então são essas coisas que acontecem. Depois Paulo também vai falar no 22 sobre foge das paixões da mocidade. E aqui eu acho interessante isso aqui, porque não é para ele resistir às paixões, é para fugir. Então tem coisas que a gente tem que resistir ao diabo, se submeter e se resistir ao que o diabo está vendo. Não, temos que fugir do diabo. Pelo contrário, Tiago diz, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai fugir é o diabo, não é tu fugir do diabo, tu resistir ao diabo. Agora das paixões ele manda fugir. Então tem coisas que a gente tem que andar longe, porque pode ser um laço pesado. E aqui ele está falando das coisas da mocidade, paixões da mocidade. Eu sou muito contrário a termos quando a gente usa paixão, mesmo que seja em sentido figurado, porque paixão é um sentimento carnal, é carne, e a paixão tem condição para existir, ela cobra caro para existir, ela é exigente, ela é egoísta. Então eu não gosto desse termo, eu não gosto de usar, porque em nenhum momento vai encontrar isso na palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente tem que amar, e o amor ele não acaba, a paixão acaba. Hoje está apaixonado por isso, amanhã está apaixonado por outro. O amor jamais acaba e o amor não cobra. O amor ele não olha, ele não tem condição, o amor é incondicional. Tu ama porque tu ama. Agora a paixão não, a paixão faz as suas condições e ela é cheia de razão. Então eu não gosto quando você usa esse termo, só apaixonado por Jesus. Não, a Bíblia não diz que tem que ser apaixonado por Jesus. A Bíblia diz que tem que amar ao Senhor de todo o teu coração e não se apaixonar.
Então, muitas vezes a gente usa, eu sei que no sentido figurado, eu não gosto de usar essa palavra. Quando se refere à palavra, se refere ao Senhor, para mim os termos certos é amor, é o ágape, que é muito maior, porque é o amor de Deus. Aqui também no capítulo 3 nós vamos entrar sobre nos últimos dias, e aí os últimos dias vão vir tempos trabalhosos, por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo, e aqui tem avariento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, caluniadores, sem amor por bom, em tempo cruéis. Então, esse aqui, amantes de si mesmo, está nesse mesmo grau. Então, hoje a gente ainda escuta nessa terapia de autoajuda, tu tem que te amar, diz pra ti, eu me amo, eu me aceito, eu me recebo, eu faço um monte de coisa, mas tu vê que isso não tem respaldo bíblico. Noutra versão, na revista atualizada, já não diz amantes de si mesmo, diz egoístas. Quer dizer, é tudo para mim, eu sou o centro, eu me amo. Então esse é o amante de si mesmo, que muita vez a gente escuta na mensagem, tu tem que te amar, e a Bíblia não diz, Jesus diz que nós temos que amar os outros como nós mesmos, porque ele já sabe que nós nos amamos. No versículo 8, aqui vai aparecer dois cidadãos aqui, o Janes e Jambres. E quem são esses dois? Esses aqui, segundo a tradição, diz que são mágicos de Faraó, que eles imitavam o que Moisés fazia, eles imitavam igual para Faraó, com sinais de mentira. E aí enganaram um monte de gente. Também aqui no versículo 12 diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo vão sofrer perseguição. Então a perseguição é algo que está latente na vida cristã. Nós vamos ver a situação de Caim e Abel, dois irmãos. E Caim matou Abel, e aí João, ele diz porque na primeira epístola, no capítulo 3, ele diz porque as suas obras eram más e a do seu irmão justo. Então por isso que ele matou, porque o comportamento de Abel denunciava o comportamento de Caim. Então por isso que ele matou Abel. Então o nosso comportamento vai trazer ódio no mundo, porque traz o contraste de uma vida justa, de uma vida de impiedade. Depois diz que toda escritura é divinamente inspirada. Então é toda escritura, não é parte da escritura. Então a Bíblia vai nos fazer bem de Gênesis e Apocalipse, por quê? Porque ela vai ser proveitosa, ela é divinamente inspirada, ela vai nos ensinar a repreender, corrigir, instruir em justiça, para que nós venhamos a ser perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então é interessante que a gente leia toda a Bíblia. Toda a escritura vai trazer algum proveito para a nossa vida, vai sempre trazer algum proveito. Depois Paulo também no capítulo 4 vai dizer que nos últimos tempos os homens não vão suportar essa doutrina. Então eles não vão aguentar, então vão desviar o ouvido da verdade, não querem ouvir a verdade. Eles vão querer fábula, conta, como diz assim, é bom, um troço esotérico, isso é legal. É uma coisa do cosmos, da natureza, da mãe da natureza que inventaram. E tudo isso o homem aceita. Agora vai falar a verdade? Não, a verdade não quer ouvir. Se tu for falar de Jesus, não, religião não. Religião de novo, só fala, isso é errado. Então existe muito esoterismo, muita coisa do espiritual, isso aí todo mundo aceita, mas a verdade as pessoas não aceitam. Depois tem o Paulo falando sobre o combate da boa fé, o bom combate da fé, que ele acabou a carreira, guardou a fé, e ele está esperando já o final da sua vida. Depois ele fala no 11 sobre Marcos, e é interessante porque Marcos ele foi o mentor da desavença, do desacordo entre Paulo e Barnabé. E aqui Paulo está fazendo para trazer ele junto com Timóteo, porque ele é útil para o ministério. Então houve uma mudança. Marcos ele abandona Paulo e Barnabé na primeira viagem, e na segunda viagem Barnabé quer levar Marcos e Paulo não quer levar por causa que ele tinha abandonado. E eles se dividem, vai para cada lado. Barnabé paga Marcos e vai para Chipre, e Paulo toma Silas como companheiro e segue. Eu não sei aqui, de vez em quando eu fico meditando sobre essa situação, para mim aconteceu alguma coisa com Barnabé. Barnabé não aparece mais, some. Marcos continua aparecendo, tanto que ele escreve o Evangelho de Marcos. E diz que ele foi pastor na igreja em Alexandria, na África. Quem sabe depois Barnabé tenha sido morto ou tenha morrido. E Paulo soube, aí Paulo, quem sabe, voltou atrás. E ele começa a pedir a presença de Marcos, quem sabe por sentir esse sentimento de ter
essa desavença com Barnabé. E Marcos, Deus restaurou ele. Começou mal, mas ele termina bem, escreve um dos evangelhos, e ele é considerado por Pedro como um filho na fé. Então ele terminou muito bem. Também depois Paulo vai falar que sobre o final dele, que Deus está fortalecendo, mas ele está perto do fim já. Ele sabe que Deus vai livrar ele, que Deus vai guardar ele para o seu reino celestial. E assim acaba, quem sabe esse aqui nós tenhamos vendo o último escrito de Paulo, antes da sua partida para estar com o Senhor. E ele escreve ao seu filho amado, o seu agapeto, Timóteo. Pai, nós te damos graças pelo livro de segunda epístola de Timóteo, que venha trazer bênção à nossa vida através do poderoso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.